Uau, que responsabilidade! Vamos juntos, gente. Quem está com fome aí, com sede do Senhor? Quem quer um batismo de fogo hoje? Então eu quero te falar assim, ó. Chama o Espírito do Senhor. Chama, porque eu percebo que o Senhor, Ele quer trazer mais liberdade sobre a tua vida. Mais liberdade. O Espírito Santo, Ele vai voar. Não só fora de você, mas primeiro dentro de você. Amém? Então você pode sentar, você pode ficar à vontade. Esse momento é nosso, é pra gente. É com muita alegria que eu estou aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Paiva e eu sou ali pastora sênior da Ir Brasil. E de verdade, que alegria estar com vocês. Meu Deus, que tempo é esse que vocês estão vivendo? Que coisa mais preciosa. Uau, incrível. Desde o momento que a gente entrou aqui, minha vontade era me jogar na presença de Deus. Muito forte a presença de Deus e eu amo isso. Quem ama a presença? Uau, então vamos lá. Então eu quero trazer, a palavra que eu vou trazer para você são experiências reais na minha jornada. E eu espero que sejam segredos compartilhados, que vai ativar você para viver um novo nível das águas. Quantos querem águas mais profundas do Senhor? E você vai viver. E eu quero começar falando hoje sobre uma palavra que está ali. Você pode abrir a Bíblia, mas fica à vontade. Eu sei que vocês colocam aí. Mas está ali em Gálatas 4. Obrigada. Ixi, está um perigo isso aqui cair aqui. A pessoa é meio estabanada. Tá bom, acho que aqui deu certo. Gálatas 4. A partir do 1. Vamos lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Fala comigo, seja dono de tudo, melhor. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não mais é escravo, mas filho. E por seu filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? E se você perguntasse para mim a palavra sobre hoje, que tema é esse? Eu falaria, menino ou maduro? E eu ouvi muito claro do Senhor, Ele fazendo uma pergunta, não só para mim, mas para vocês. Como você tem levado a tua vida, como está você com o Senhor, com as tuas experiências com o Senhor. E aqui, quando a gente vai, esse maduro vem da palavra tamim, que é uma palavra no hebraico, que significa completo. Muitas vezes as pessoas acham que para eu ser completa, eu preciso casar. E eu quero te falar que isso é uma mentira. Hoje nós vamos quebrar todos os acordos com Satanás. Todas as mentiras que você, ao longo dos anos, tornou como verdade absoluta, hoje nós vamos quebrar. Amém? Eu sei que o espaço é curto, mas Deus vai te tomar e verdades vão vir sobre você. Amém? E ali o tamim, ele significa completo. Então a primeira coisa, antes de eu ser casado completo, eu preciso ser solteiro completo. Amém? E a gente vai falar sobre essa completude. E eu gosto disso porque se a gente estudar um pouco a Bíblia, vários versículos eu poderia trazer, e um deles é o sacrifício perfeito, significa completo. Jesus foi o sacrifício que foi perfeito. É o mais parecido com esse maduro. Então, o que eu quero falar?
Muitas vezes nós falamos, não, eu não quero ser menino. Eu quero provar do meu direito legal, eu quero viver o meu direito legal, eu quero viver essa herança, eu quero ser co-herdeiro com Cristo. Mas na prática, eu volto às meninices. Eu volto à falta de posição. E eu percebo Deus te chamando a uma nova posição. Deus te chamando à posição de herdeiro, sim, mas de maduro. Amém? E diante disso, eu percebo aqui que se fosse resumir essa palavra todinha, tudo que eu li aqui para você, em apenas uma única palavra, esse versículo, eu falaria posicionamento. Posicionamento. Deus está te chamando a um posicionamento. Fala para a pessoa que está do seu lado, posicionamento. Tá? E eu quero continuar ainda a leitura em Romanos 3. Vai ser os nossos textos base, tá? Para a gente percorrer aqui. Vamos lá, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crerem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pai, essa é a tua palavra, e o Senhor é aquele que preza em cumprir a tua palavra. Pai, nós colocamos essa palavra diante do teu altar, que ela venha nos vestir essa tarde, que nós venhamos ser revigorados, meu Deus, que nós venhamos a ser nutridos por essa palavra. Nós queremos nos alimentar daquilo que o Senhor quer falar para nós, porque existe uma estação, existe o apontar de um novo tempo para nós, e nós queremos entender aquilo que o Espírito quer falar conosco. Eu percebo que o Espírito do Senhor quer conversar com o seu espírito. Por isso, esteja atenta para a voz do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Diante dessa palavra aqui, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que foi desde a jornada do início, do meu início. Quando eu me converti, eu não vim de um lar cristão, eu vim de um lar totalmente disfuncional. E o interessante é que quando eu me converti, eu achei que quando eu vim para a igreja, eu olhava as pessoas e eu falava, caramba, estou num lugar que ninguém mente mais, que ninguém rouba mais, todo mundo vive uma vida transformada, isso é o poder, isso é o céu, sabe? E era como se a minha visão fosse um tipo de auréola, assim, na cabeça dos irmãos. E eu achava isso tão romântico, tão profundo, e de verdade aquilo ali me empolgava muito. E aí, com o decorrer do tempo, eu comecei a ver que as coisas não eram bem assim. Que as pessoas, muitas vezes, elas continuavam na mesma prática, elas tinham a mesma vida. E eu comecei a questionar o Senhor de verdade. Senhor, eu vim da Umbanda, eu vim da busca, tudo bem que eu caçava Deus em tudo que era lugar, né? Até na frente do sol, eu não sei se você sabe da minha história, mas eu parava na frente do sol e falava, sol, eu quero a tua força. E eu quase agarrava o sol, tipo isso, né? Mas era um estilo de busca, de sede, de fome de Deus e desejo de encontrar o Senhor muito grande. E aí eu tinha meus tarôs, minhas runas, aquela busca insaciável de encontrar Deus. E eu comecei a encontrar Deus quando meus pais no processo se converteram com os programas que ninguém dá nada na televisão. Aqueles programas de estudo mesmo. E aí eles começaram a ler a Bíblia os dois e eu vi uma transformação dentro de casa. Eu falei, uau, eles estão diferentes. E foi naquela sede e naquela fome que eu falei, tem alguma coisa ali, eu quero ir para esse lugar. E aí um belo dia eu fui para aquele lugar e começou uma reviravolta na minha vida. Mas no Espiritismo, que nessa época eu era do Espiritismo, eu só vou falar um pouquinho para você entender, te dar um norte. E aí no Espiritismo lá, eu falei para a entidade Mó, a pessoa que era responsável, eu falei, deixa eu te falar, todo mundo tem um caderninho de oração, eu quero construir meu caderninho, pode construir? Falou, pode.
tá bom, mas eu só quero te pedir uma coisa. Será que eu posso construir através da Bíblia? Tipo assim, pegar a Bíblia, ler salmos. Acho tão lindo você rezar salmos. Ó a mistura, gente. E eu falava, Deus, então... Aí ela falou, pode fazer isso. Então tá bom. E aí eu comecei a ler salmos. Eu falava, eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E eu começava a decretar aquilo sobre a minha vida e tal. E aí, uma hora para outra, eu comecei a ver tudo diferente. Tudo que eu achava normal, aquela vida que eu vivia, do sacrifício de animais, os pó de que vinha da África e uma série de coisas, eu comecei a ver que estava tudo errado. Então eu comecei, as escamas dos meus olhos caíram e eu comecei a ver através da palavra. Olha só, e aí começou esse processo louco de Deus me arrancar. E lá me deram 7 dias de vida. Saiu daqui 7 dias. Ou morre imediatamente, ou tem um câncer e vai. E ou seja, hoje eu estou aqui para contar a história e o lugar fechou. Amém? Mas lá era um lugar lá em Recife, dos políticos e tal, e tantas coisas envolvidas ao mesmo tempo. Autoridades ali discutiam, mas Deus me arrancou daquele lugar, porque o poder de Deus, através da palavra, foi mais forte na minha vida. Só um spoiler para vocês entenderem um pouco. Então, nisso eu me converti. Fui nesse processo de conversão e aí eu falei, eu quero. Larguei tudo daquela vida, porque Deus me chamou ardentemente. Sabe quando você vai com tudo? Então, eu saí de um relacionamento antigo e uma série de coisas, morava ali em frente à praia e aquela vida mais ou menos mais desejável para todos, né? Aquela vida que as pessoas amam, mas não era aquela vida que realmente tinha significado para mim. Então, Deus me arrancou de lá. E nesse processo fui para Brasília, fui enviada por Deus para Brasília. E aí foi aí que eu vi os irmãozinhos. Um estava com câncer, o outro com um problema seríssimo no casamento, o outro todo quebrado nas finanças e um monte de coisa. Eu falei, está errado, isso não está normal, não é o que a palavra fala algo diferente. A palavra fala algo que não tem sentido isso, não tem sentido. E aí... Para mim, essa palavra, se você quer saber sobre doutrina, se você quer saber sobre direitos, sobre deveres, leia Romanos. Mergulhe em Romanos que Deus vai falar tantas coisas para você. Por quê? Romanos 3:21, o Senhor me falou sobre o direito da cruz, a justificação. E aí eu entendi que a cruz vinha para redefinir a história. Jesus me falou assim muito claro, olha para a cruz. Se eles não estão vivendo isso, se eles estão escravos das suas crises existenciais, das suas heredições, os problemas hereditários estão dando continuidade, não encerrou aquilo ali. Então eu quero te falar que o poder da cruz, eles não estão vivendo a totalidade do poder da cruz. A obra da cruz, ela trouxe uma nova história para você. E aí eu falei, diante daquela revelação eu cresci. Eu falei, meu Deus, então a cruz fez tudo por mim? Fez tudo por mim. Então, diante disso, eu não aceitei mais outra vida, a não ser uma vida em plenitude. Uma vida totalmente transformada. Por quê? João 10:10 fala que Satanás vem senão matar, roubar e destruir. Isso é a missão dele, querido. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Matando, roubando e destruindo. Mas Jesus, olha o mais. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Então, se você tem vivido uma vida média, eu quero te falar que você está aceitando a missão de Satanás. E você precisa se levantar e entender o que a obra da cruz fez por você. Ou você vive essa realidade, ou você vai viver pior do que um não crente. Sabe por quê? Porque Satanás vai pisar na tua cabeça. Ele vai te esbofetear. Ele vai te destruir. Sabe por quê? Você precisa se levantar pela obra da cruz. Você precisa entender. E aí, diante disso, com essa obra da cruz, eu falei, agora eu cresci. Vamos junto então, Deus. Eu quero mais experiência. E aí o Senhor falou para mim, filha, entenda algo. Vamos lá. E agora você pode colocar. Meninos ou maduros? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Pergunta. Maduros ou meninos? O que é que você vai viver? Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja maduro, para você viver algo além do que você tem vivido. Sai da tua meninice, sai da mediocridade, sai dessa vida mais ou menos e vamos para a maturidade no Senhor, porque Deus vai te posicionar para isso, amém? Então vamos lá.
Pode passar. Olha, hoje eu vou falar, e aí Deus falou assim, porque isso aqui foi montado aqui, tá, gente? Talvez você pense, meu Deus, a pastora, ela vai falar umas coisas rápidas, mas Deus falou que essa igreja precisa ouvir isso, por isso que eu estou te dando essa palavra. Eu tive que mexer em tudo hoje à tarde. E aí, mas eu vou passar para você, e o Espírito Santo, ele vai te entregar chaves mestras para abrir portas extraordinárias para a tua vida. Amém? E olha, a primeira coisa que o Senhor me falou, depois dessa experiência que ele falou do poder da cruz, ele falou assim, filha, e aí eu perguntei para ele, tá, Deus, então para a gente viver o poder da cruz, a gente vai ter que se levantar. Por quê? Fala comigo, nenhum território, ele fica vazio. Então, se nenhum território fica vazio, aí o Senhor começou a me ensinar. E aí Deus me falou assim, e uma das coisas que eu quero te falar é sobre fortalezas. Porque as pessoas, às vezes, elas até querem não viver aquela escassez. Elas querem viver como herdeiras, elas querem viver como filhas, mas elas não conseguem. Então, o que está por trás de tudo isso também se chama fortaleza. E essa fortaleza, o que é essa fortaleza? É uma palavra que vem aqui, ó. Quando a gente vai para o dicionário, forte significa fortificação do latim, fortes, forte, e facere, fazer. Nada mais é do que uma construção que serve para defender o local estratégico. Significa essa fortaleza um lugar de refúgio ou defesa. Pode passar. E aí, eu continuando ouvindo do Senhor, a gente vai falar algumas palavras de Paulo, mas eu quero te falar, quando Deus me falou isso, uau, fortaleza. Tá, então eu preciso entender que eu saí do império das trevas e eu estou caminhando para a poderosa luz do Senhor. Sim ou não? Mas a palavra de Deus também fala ali em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí eu pergunto para você hoje, e por que você continua na mesma vida? Foi isso que o Senhor pediu para eu perguntar para você. Por quê? Endividada? Pessoas que na sua casa que foram divórcio e você está no divórcio? Sem filhos? Uma vida mais ou menos? Vida emocional bagunçada? O que está pegando aí, querido? O que está pegando? E eu quero te falar que é pressa área, não é para você ficar com raiva de mim, não. É ficar com raiva do inimigo mesmo. Porque ele está levantando uma fortaleza aí. Ele está levantando fortaleza emocional, fortaleza na tua mente, fortalezas espirituais. Ele quer, de alguma forma, aprisionar você. E por que ele faz isso? O inimigo, ele pode ler a tua mente, sim ou não? Ele não pode ler a tua mente, mas ele pode lançar bombas de pensamento. E essa bomba de pensamento, ela vem para te induzir a errar. Ela vem para te induzir a você fazer o que você nunca foi chamado para fazer, te tirar do propósito. Sabe por quê? O pecado, quando o homem peca, na realidade, é para se desviar do propósito. Pecado significa se desviar do propósito. Então, pastora, se eu não estou vivendo a minha missão, aquilo que Deus me chamou, então eu estou em pecado? Porque Deus tem um projeto original para mim e para você. Se a gente não está aceitando esse projeto original, a gente está vivendo pecado, a gente está vivendo fora do propósito. Estão entendendo ou não? Vou mais devagar. Mas vamos lá. Então, quando a gente olha para a realidade da Bíblia, hoje eu quero trazer a realidade espiritual, tá? De quem veio das trevas para a maravilhosa luz. Isso fui eu, tá, gente? Eu vim das trevas, então eu tive a visão muito aberta ali e o Senhor me revelou através daquelas situações que eu vivi e hoje eu trago para essa realidade, sabe para quê? Tirar pessoas do cativeiro. Uma vez Deus me deu um sonho e esse sonho foi muito claro. Nesse sonho, os meus olhos estavam nesse sonho. E dali, quando os meus olhos estavam numa fortaleza, eu vi quando uma mulher toda vestida com vestes reais, ela colocava a mão no bolso e ela mostrava algo para o porteiro e ela entrava. E depois, quando ela chegou lá na fortaleza, tinham pessoas vestidas só tapando o sexo e essas pessoas com correntes, com grilhões e tal, e totalmente amarradas. E ela apontava para aquelas pessoas e ela ia lá e tirava. Quando eu acordei, o Senhor falou comigo assim, filha, assim é a fortaleza. Aquela mulher, ela estava na sua identidade legítima, como herdeira, como uma filha.
com a vestimenta real. E na sua autoridade, ela mostrou para o porteiro e ela entrou ali. Ela pôde arrancar daquela fortaleza das trevas vidas. Então, o que eu quero falar para você? Só uma pessoa livre pode tirar alguém das trevas. Só uma pessoa livre pode tirar um escravo e apontar. Então, diante desse sonho aqui, a primeira coisa se eu fosse pincelar algumas coisas, Deus tem uma identidade real para você. Deus te chama de filho, Deus te chama de herdeiro, Deus quer que você se mova, que você tenha autoridade e você entenda, para ter autoridade eu preciso entender quem eu sou para o céu e manifestar isso na terra. Então aquela pessoa ela só conseguiu entrar e sair exatamente por causa disso, por causa dessa autoridade que ela tinha consciência, amém? Mas vamos continuar que a gente tem pouco tempo. E aí então vou falar um pouco de Paulo. Quando a gente olha para 2 Coríntios 10:4, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O que eu quero dizer aqui? O que Paulo estava querendo dizer? Naquela época, o cenário de Paulo era nada mais, nada menos do que soldados, do que aqueles fortemente armados. Então, mas aquilo ali foi a forma que o Espírito Santo, na época, o Senhor explicava para Paulo: olha aí como é a realidade espiritual. Eles agem assim. A luta de vocês não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores do mal. Olha aí, vocês precisam entender desse mundo espiritual, trazer essa realidade desse mundo espiritual para essa realidade natural e fluir debaixo da graça e do poder, porque eu já dei autoridade para vocês. Então o Senhor estava ali ministrando. E quando a gente olha para a história de Paulo, a gente, uau! Quanta informação que eu tenho para a minha vida, pessoal. Então, hoje eu quero te falar que quando você acessa aquele entendimento que vinha a luz sobre a tua vida, o Senhor te leva a um novo patamar, o Senhor te leva a uma nova unção, sabe? O Senhor arranca as lentes antigas e te dá uma nova visão. Porque como a gente tem falado dia e noite, um povo sem visão, ele se corrompe. Sabe o grande problema do homem? A corrupção é porque ele não tem visão. Se esse homem ele acorda, ele fala: o céu está impregnado em mim, os dons, os talentos, o que Deus tem na minha vida está impregnado em mim. Então eu acordo já com o céu, entendendo que o Espírito do Senhor está conversando com o meu espírito, e quando eu levanto eu já tenho as estratégias certas para seguir. Você tem dimensão disso? Hoje eu quero passear com você no reino do Espírito e eu quero te fazer provar e desfrutar de uma realidade que talvez você não experimentou. Mas sabe por quê? Porque Deus tem céus abertos para você. Deus quer que a obra da cruz, você viva integralmente a obra da cruz. Viva a plenitude que o céu já fez por você. E você precisa se posicionar, você precisa se determinar, você precisa olhar e falar: é isso que eu quero, é isso que eu vou viver. Por quê? Porque eu preciso dessas armas e nessas armas eu vou vencer. É o interessante, quando a gente olha para armas e a gente vê ali em Efésios 6:10, que fala do dia mau, que fala ali, sabe, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo, a espada. Cada uma daquelas armas, ela tem algo de significado. E é como a gente falava hoje mais cedo, a gente fazia um podcast. Eu quero te falar, o capacete da salvação. Poderia ser tantos nomes, mas pensa comigo, capacete da salvação. Olha o que o céu está afirmando para você. Poderia ser capacete da fé, capacete de tantas coisas, mas é como o Senhor está te vestindo, daquele que é salvo, daquele que tem a marca do sangue, daquele que tem uma mente do céu, daquele que pensa como Deus, daquele que tem autoridade, entende o governo do alto que está sobre ele, sobre principados, potestades e dominadores. Você tem dimensão do que é isso? Quando você veste as vestes espirituais, uau, é como se você falasse: agora qualquer nível de guerra eu entro, porque ele vai comigo e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem noção disso? Então é isso, é dessa dimensão. Eu preciso entender o poder da cruz. Mas vamos lá, pode ir para a próxima. Então, fortaleza, olha o que significa: o conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra as verdades de Deus. Exemplo: mentiras sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele diz. Mentiras sobre quem somos em Cristo e como Ele nos vê. Queridos, isso aqui é uma verdade para a tua vida para sempre.
Sabe por quê? Às vezes nós estamos tão fundamentados na doença, fundamentados no chifre, fundamentado em tanta coisa ruim. Gente, perdão, é porque nordestino é meio assim extravagante, tá? Mas eu quero te falar, é real. Às vezes a gente está fundamentado e a palavra fala para o nosso fundamento ser Cristo. Só que eu estou fundamentado em tanta coisa menos Cristo. Aí todo dia vai chorando, sabe? Parece aquele negócio de Cassiane. Vai gemendo e chora. E vai gemendo ali para dor. E todo dia você está chorando. E você está derramando lágrima. E na lágrima tem sal. E sal na Bíblia significa aliança. Em vez de você estar se aliançando com Deus, você está se aliançando com aquela dor, com aquele chifre. Minha irmã, sai dessa. Deus te chamou para um novo tempo. Deus não te chamou para isso. Então hoje a gente vai quebrar todos os acordos mesmo com Satanás. Todas as mentiras que Satanás falou de você e que você carregou, sabe? Com a sacola de desculpa. Ah, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, sai dessa, minha irmã. Você não nasceu assim, vai morrer assim, não. A obra da cruz, ela já te justificou, ela já te deu uma nova história. E você não vai aceitar. Você vai se posicionar e você vai dizer, aqui encerra. Gente, eu vou te falar, eu não sei você, mas eu era a mulher mais chifruda da terra. Minha irmã, lá no Nordeste, eu vou te falar, não foi com o Alessandro, não. Tadinho, guardando a honra do meu marido. Antes de conhecer o Alessandro, eu namorava com um rapaz que era ciumento. Pensa num rapaz que era ciumento lá no Nordeste. E aí esse rapaz, eu falava, Deus, que homem é esse? Eu estou nos lugares e ele chega. Oi, meu amor. E eu, meu Deus, que coisa linda esse homem. E era tudo comprado, tá? Era o porteiro comprado, era os detetives atrás. Mas por quê? Porque eu tomava tanto chifre que eu não sei nem como eu passava na porta. Era tanto chifre, o homem me aprontava tanto e ele pensava que eu era do mesmo balaio. Você está entendendo? Então, por que eu estou me expondo desse jeito? Porque um dia o Senhor falou, ei, isso não é a vida que eu tenho para você, não. Se levanta. Não é essa vida. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. E aí Deus começou, sabe? Parecia uma panela de pressão dentro de mim. E eu falei, como é que é isso, Deus? Então eu quero essa vida transformada. Eu quero viver esse poder da cruz. E aí o Alessandro, é uma carta que eu fiz para Deus. Tá? O Alessandro estava para casar com outra menina. A história é longa. Vou nem contar. Não vou contar não, mas era um BO forte, gente. Era um BO bem forte, tá? Mas o Senhor me mostrou que a menina estava acabando com o ministério dele, tá? E eu lá no Recife, no frevo no pé. Deus me perdoe, pastor. Deus me arrancou do frevo no pé e me fez totalmente apaixonada por ele. Tá? E eu vim com tudo, eu falei, largo tudo por ele, que nem aquela mulher samaritana. E nisso aí, o Alessandro lá com a menina, 5 anos com a menina, só também, não sei nem como passava pela porta, Jesus. Eram os dois, né? Você vê, né? Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, foi trabalhando sobre as nossas vidas e a gente se encontrou, né? Mas um belo dia o Senhor me falou. Eu falava, braba com Deus, tem que correr por causa do tempo. Vamos lá. Eu braba com Deus, agarrando a Bíblia. Eu falei, Deus, me mostra como é esse homem. O Senhor não me mostra esse homem de frente. O Senhor não só me mostra esse homem de costa. O Senhor me mostra um homem espiritual. Mas eu quero me dar uma dica aí, dormir chorando. E o Senhor, quando eu acordei, eu falei o nome, Alessandro. Falei, uau, quem é esse Alessandro? Aí tinha vários clientes para atender. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional. Não conheço nenhum Alessandro, não tem ninguém aqui. Aí o Senhor falou, esse é o nome daquele que eu vou colocar para caminhar contigo na terra. Tá? Então, por que eu estou falando dessas experiências? São brincadeiras, mas isso é real. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fala assim, eu sou ovelha e eu ouço a voz. O diabo, durante muito tempo, ele segurou, dizendo que você não ouve. Isso é mentira, você ouve sim. E hoje eu denuncio essa mentira de Satanás sobre a vida de pessoas aqui, tá? Não aceita, você ouve, você é ovelha. Você foi chamada para ouvir claramente, tá? E aí, vamos voltar, porque o testemunho, né? Tu sabe, eu me perdi, mas vamos voltar. Então, vamos lá. Então, essas fortalezas, elas vêm para acabar com a tua vida. Acabar. Mas pode ir para a próxima. E aí eu preciso entender, mas como uma fortaleza ela é construída? E aí eu trouxe um texto para você entender.
anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso anular mentiras, argumentos, tudo que se levanta sobre a minha vida para que eu não conheça Deus, para que eu não conheça a sua natureza, para que eu não conheça seus princípios, para que eu não conheça o que a cruz fez por mim, para que eu não conheça a realidade dos céus, para que eu não conheça o que ele pensa sobre mim, para que eu não conheça quem ele me chamou para ser. Você está entendendo? É um sacode hoje para você, meu irmão. Você está vivendo uma vida mais ou menos e o Senhor fala para você: ei, não é isso que eu tenho para você, não. Onde que está pegando? É financeiro? Pois eu tenho uma nova vida nas suas finanças. Onde que está pegando? É aonde que está pegando para você, aonde que você não consegue romper, você desistiu. É nisso, é nesse lugar que eu quero me dirigir para você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você tem pensado? Porque aquilo que você pensa, pode voltar ali, aquilo que você pensa, ele vai se tornar o quê? Uma ação, uma atitude. E aí vai comprometer, daqui a pouco se torna um hábito. Mais adiante vai se tornar um caráter. Teu caráter deformado. Por quê? Por causa dos teus pensamentos. E quando você menos esperar, o teu destino está comprometido. Então você precisa verdadeiramente falar: isso que eu estou pensando é do Senhor? Todo pensamento que ele está baseado em uma mentira, ele não vem de Deus. Todo pensamento que ele não traz esperança, ele não vem de Deus. Então, depois eu posso deixar alguns testes aqui, tá? Para você analisar se você tem uma mente, Romanos 12:2, renovada, transformada pela palavra, se você raciocina pela palavra, se você se move pela palavra, se a palavra cresce em você e transborda de você. Depois tem alguns testes que eu posso te dar, mas eu quero te falar que se está indo para o campo da desesperança, se o futuro não é glorioso, isso é mentira, porque Jeremias 29:11 fala: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem, Isaías 55:8-9, pensamentos grandiosos, pensamentos gigantescos ao teu respeito. O céu sonha com você, vibra com você, ele se deleita em você, ele tem orgulho de você ir lá, vai, eu estou torcendo por você. Hoje você está falando aqui no meio da multidão, você está vencendo gigantes, eu vibro com você, porque não é o inimigo que fala, que dá as ordens, que dá a voz de comando, mas sou eu. E eu vou te contar outra experiência. Um dia eu tive um sonho, e eu estava num sonho, e nesse sonho eu levei um tiro, pá, e eu caía. Logo em seguida eu falei: ué, não morri, que estranho. O que é isso? E aí o Senhor falou comigo: observa. E ali era o quê? Era exatamente uma fortaleza também. E como Satanás atua? Ele aciona a tua mente, aquele tiro. Acessou a tua mente, ele te manipula, ele te comanda como marionete, ele vai te levando, ele vai te conduzindo. E assim estavam todos, como mortos vivos. Então Deus está te chamando a você entender que certos pensamentos não são para você. Pensamentos, olha o tipo de pensamento, o que você tem pensado, isso é o que a Bíblia fala a seu respeito? Isso é o que Deus diz de você? Sabe, vai para Romanos, abre Romanos e começa a escrever o que Deus diz de você. Tem um hábito de escrever, acorde, abraça a Bíblia e fala: eu sou filha, eu sou armada, eu sou herdeira, eu sou co-herdeira, eu fui comprada com sangue, eu pertenço a Jesus, Ele é meu Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:8 fala que se é algo que é puro, amável, se é algum louvor, alguma virtude, nisso pensai. Queridos, você precisa se vestir dessa palavra. Só a palavra pode mudar a tua história. Só a palavra pode te trazer a consciência. E muitas vezes, o que é que o inimigo trabalha? Fecha a palavra. Não abre a palavra. Por quê? Porque com a Bíblia fechada, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia para você ouvir a voz de Deus. Amém? Até que ela tome os seus pensamentos, até que ela tome tua linha de raciocínio e ela seja acionada de dentro de você. Aí você vai ter experiências com o Espírito Santo, se acordando, sorrindo, com o Espírito Santo gargalhando com você, cantando para você. Quantas vezes eu já acordei com o Espírito Santo cantando para mim, em cantares, declarando poesias.
E hoje eu quero te ativar para você viver essa realidade dos céus. Essa realidade esses pensamentos muito maiores que o Senhor tem ao seu respeito. Amém? Cadê, Gabi? Então, eu preciso entender desse mundo espiritual. Pode passar para a próxima. Tipos de fortaleza. Fortalezas, só para você entender. Isso aqui é mais ou menos só para te dar uma ideia. Fortalezas mentais, que são pensamentos errados e cíclicos, ou seja, aquilo que está se repetindo constantemente. Fortalezas emocionais, sentimentos doentios, aquele eu preciso matar. Não tem como perdoar. Essa pessoa não é digna de perdão. Eu não tenho como, pastora, a senhora não sabe da minha vida, pelo amor de Deus. Fortalezas espirituais, comportamentos errados e mau hábitos. Então, são muitas coisas, eu não tenho como me alongar nisso, mas eu te chamo para você estudar e você entender de uma forma real o mundo espiritual, porque Deus tem grandes coisas para você. Pode ir. Agora, quando eu identifico de cara se realmente eu estou numa fortaleza de Satanás, se eu estou sendo induzida a errar, como eu vejo isso? Quando um comportamento negativo se torna repetitivo, é sinal que Satanás está ali edificando uma fortaleza dentro de você. Sabe aquele negócio que está se repetindo? Caramba, isso aqui não é normal não, está se repetindo. Olha aí, é um sinal de que Satanás ele já colocou uma fortaleza em você. Esteja atento sobre os sinais, porque eles falam. Pode ir para a próxima. E aí, que barreira o inimigo tem levantado ao longo da sua vida, na sua mente, impedindo você de avançar? Tem muitas, mas só para eu entender. É que tem aquele temperamento explosivo, avareza, incredulidade, depressão, vaidade absurda, insegurança, mentira, medo, vícios cibernéticos, inveja, ansiedade, orgulho, não sei, ciúmes. Sabe, todos os acordos que você fez com a carne. As obras da carne, eles estão geralmente ligados, exatamente que o inimigo está usando para impedir que você avance. Pode ir para a próxima. Como eu derrubo, então, uma fortaleza na mente? João 8,32. E aí eu quero fazer algo aqui para você entender. Vem cá, rapazinho lindo aí. Queridos, nós fomos chamados para ser assim, ó. Desde Gênesis, ali no Éden. Naquele jardim preparado para a gente. Nós fomos chamados para ter a essência pura, transparente. Refletirmos Senhor. Sabe? Há um projeto original para mim e para você. Mas aí, com o correr dos tempos, eu vou pecando, eu vou falando da minha irmã. Mas eu estou certa. Eu vou ficando cheia de mágoas. E aí aquilo ali vai enchendo a minha vida. E aí eu fico assim, ó. Aquilo que era para ser transparente, puro, na verdadeira essência. Eu começo a viver mistura. Eu começo a mesclar aquilo que era para ser essência. Mas aí o Senhor te dá um conselho. Que através, isso pode mudar. Vem cá. Através da palavra, pode ir jogando. A palavra, pode ir jogando. A palavra, ela vai me lavar, ela vai mudar e vai trazer o quê? O original. Através das ministrações, através do jejum, através da minha busca. A verdade vai arrancar toda a mentira, vai me lavar. E aí, o que vai acontecer? Eu vou voltar ao original. Porque Jesus, quando ele foi àquela cruz, ele te fez para ser original. O plano de Gênesis era para que dali você usufruísse de toda a ciência. Não é só para a tribo de Sacar, não. Doutores da ciência é para você. Uma ciência, uma sabedoria do céu. Saúde emocional, saúde física. Deus te fez para ser bem-sucedido, para ser o plano original dele. Mas você pode hoje, através da cruz, vestir a verdade da cruz. E através dessa verdade da cruz, ter uma vida que volta ao original. Sabe por quê? Jesus, o segundo Adão, ele te fez para ser original. Ele se deu o sangue, a cruz, para que tudo fosse resgatado. Amém? Quantos querem viver essa realidade dos céus? Pode passar. Então, a verdade
que vai te vestir, ela vai te levar a concordar com Deus e sua palavra, a derrubar todos os argumentos, a renunciar às mentiras que são contra o conhecimento de Deus, sua palavra e sua vontade, a não deixar você se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da sua mente. Porque a palavra, ela vem para lavar a tua mente. A palavra, ela vem exatamente para dizer, ei, não aceita mesmo não a forma desse mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho algo para você que é personalizado. Deus quer te tomar, não te amoldar o padrão desse mundo, mas Ele quer que você tenha as marcas dos dedos do Senhor. Como aquele, eu brinco com o Senhor, eu falo, Deus, que eu seja, sabe aquele smile, eu não sei se chama smile, mas aqueles brinquedinhos de criança, molinho? Slime, obrigada, é isso. Aquele smile, ó, slime. Sei lá como é. Mas aquele molinho nas mãos do Senhor, moldado por Ele, segundo o plano e o propósito dele sobre a minha vida. Quantos querem ter uma vida transformada? Eu quero te convidar a você ficar de pé, o nosso tempo acabou. Mas hoje o Senhor trouxe uma descarga elétrica para você. Um batismo de fogo para você não aceitar a tua vida. Quantos querem verdadeiramente quebrar todos os acordos hoje com Satanás? E viver a plenitude do céu que Deus sonhou para você? E a gente vai orar por isso. Eu vou ter que encerrar daqui a pouco. Entregar o microfone para o pastor, senão ele não me chama mais. Brincadeira. Mas eu quero declarar que nunca mais eu vou fazer uma oração de ativação aqui. E nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Você vai olhar com novas lentes o poder da cruz. E você vai vestir essa verdade. E você vai se determinar. Olha o que a cruz fez por mim. Ela não fez simplesmente para a irmãzinha que está ali do lado, não. Ela fez para mim. É para você essa palavra. Não fica trazendo para quem, não sei não. Traga para você. Querido Deus, amado Pai, nós decretamos, meu Deus e meu Pai, nesta noite, nessa viração de dia, ativação sobre essa igreja. Nós profetizamos uma nova onda de poder e autoridade. Eu vejo o Senhor tomando esse lugar. Esse lugar está caindo muros. Esse lugar está avançando, alargando. Esse lugar está crescendo. Pai, nós vimos o reino do Espírito, mas tudo começa dentro desse povo. É dentro deles que o teu Espírito está mexendo. O Senhor está movendo as muitas águas. O Senhor está, meu Deus, hoje fazendo algo diferente aqui. Quando eu cheguei nesse lugar, o Senhor falou da palavra transição. Eles estão transicionando um tempo. Porque o que o Senhor reservou para eles hoje é muito maior do que eles podem imaginar. Existe um povo sendo tirado de um povo. Meu Deus, e eles vão avançar. Eles não vão recuar. Mas nada pode parar a igreja do Senhor. E nós entramos no reino do Espírito e nós possuímos agora tudo que o Senhor falou a respeito deles. Quebramos todos os acordos com Satanás. Quebramos a todas as palavras que foram liberadas. Dizemos que nada é maior do que o poder da cruz. Vestimos o teu povo da cruz, da obra da cruz. E dizemos que nós celebramos o que a cruz fez por nós. E nós não abrimos mão de ser a autoridade que o Senhor nos constituiu na terra. Que seja assim na terra como é no céu. E que teus filhos levem a cultura, levem um novo tempo para esse lugar e para as nações da terra. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.